Senado paraguaio destituiu o presidente Fernando Lugo por mau desempenho das funções. A mudança provocou reação nos países vizinhos, que consideraram o processo rápido demais e sem chances de defesa para Lugo. Brasil, Equador e Venezuela não reconheceram o novo governo e alguns países tratam o processo como golpe. Por outro lado, a mudança no Paraguai foi reconhecida e apoiada por autoridades europeias, como a Alemanha e a inglesa e também pelos Estados Unidos. A Suprema Corte de Justiça do Paraguai considerou o processo legal e negou os recursos do presidente deposto. Embora nas ruas da capital paraguaia o clima seja de calmaria, muitos temem um isolamento internacional, incluindo sanções econômicas, e entre os líderes latino-americanos chega-se a cogitar a expulsão do país de organismos multilaterais, como a Unasul e o Mercosul. Mas quais seriam as consequências? A aproximação do Paraguai com outras potências fora do bloco preocupa o governo brasileiro? Como fica o equilíbrio de forças na região? Qual deve ser o papel do Brasil na crise? E como fica a situação do Mercosul? Olá! Um impeachment sumário, justificativas no mínimo subjetivas para a destituição do presidente democraticamente eleito do Paraguai e grande parte da comunidade internacional em choque. Teria sido um golpe de Estado a saída forçada de Fernando Lugo do poder? E quais são as consequências políticas e econômicas para o Paraguai após a suspensão do Mercosul e da Unasul? Para debater o assunto, sem dúvida polêmico, eu converso com Pio Pena, doutor em História e professor de Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Fabrício Pereira, doutor em Ciência Política e professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Temos também 2 deputados que fazem parte da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Deputado Júlio Campos, do Democratas do Mato Grosso, e o deputado Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul. Professor Pio, começo pelo senhor. O senhor defende que a destituição do poder do presidente do Paraguai é perfeitamente legal. Agora, existem algumas acusações contra ele. A principal e mais geral, ter mau desempenho no cargo. Outras, ter vínculos com movimentos sociais, ter apoiado manifestação de jovens esquerdistas no Comando de Engenharia das Forças Armadas em 2009, submeter militares às ordens de sem terras no começo de 2012, ter deixado crescer a violência no país e ratificar o chamado Protocolo de Ushuaia II, que é um documento do Mercosul de 2011 que prevê sanções contra países que ameaçam a democracia. Não são justificativas muito genéricas e como que um presidente poderia, em 24 horas, se defender de justificativas tão genéricas como essa? O prazo, de fato, dado a ele para se defender institucionalmente foi reduzido, mas não há na legislação paraguaia uma definição de prazos processuais para a defesa. Por isso é que eu questiono a ideia de um golpe de Estado. Houve uma substituição de um presidente, o juízo é um juízo político, sem dúvida nenhuma, não se trata, portanto, aí, essas acusações, de fato, a oposição necessita de argumentos para o impeachment do presidente. Foram esses argumentos que eles coletaram naquele momento, mas todos nós sabemos que a ideia era substituir o presidente da República. Ora, se nós formos tomar, por exemplo, uma comparação, qual foi o principal argumento para o impeachment do presidente Collor? Foi a corrupção. Pois o presidente Collor foi julgado do ponto de vista político, condenado e impedido de exercer a função... muito longo, com manifestação Mas ele foi popular. impedido de exercer a função presidencial. E o que aconteceu na sequência? Ele foi absolvido pela justiça.
Você vê que a diferença é uma questão de celeridade do processo. Agora, as justificativas, professor Fabrício, tem por trás uma questão socioeconômica que vai por trás de todos os países na América Latina, Brasil incluído, que é a questão agrária. E o presidente paraguaio tentava mexer muito nessa questão. As agências internacionais dão que no Paraguai 80% das terras estão no poder de 2% da população. E 39% da população vive no estado de pobreza. É uma justificativa mais importante, na sua opinião, do que o mau manejamento, digamos assim, da questão social, não conseguir lidar com conflitos sociais, que era a justificativa oficial para o impeachment? Se formos analisar a questão de fundo, explicando o que ocorreu no Paraguai, um golpe, essa questão de fundo é exatamente o tema socioeconômico da questão rural, essa divisão desigual da terra no Paraguai. Por que eu afirmo isso? Bom, porque o presidente Lugo chegou ao poder com essa promessa principal de fazer um processo de reforma agrária. E esse processo não foi muito bem realizado por ele, não foi adiante. Ele não conseguiu levar o processo adiante. Então, ao mesmo tempo em que ele perdeu parte da base social que ele levou ao poder por não conseguir realizar o processo de reforma agrária da maneira como ele prometeu, ele acabou também, mesmo dessa forma, acabou também incomodando os setores da elite, os setores mais oligárquicos, as elites políticas do Paraguai. Acabou desagradando suas bases e também, obviamente, não conseguiu agradar os setores mais de elite, porque, ao mesmo tempo, ele não fazia reforma agrária, mas também não reprimia esses movimentos. Ele ficou um pouco no meio do caminho. Inclusive, tem a questão polêmica dos brasiguaios, não é? Não sei se são corretamente, inclusive, chamados de brasiguaios, que são os brasileiros, meio paraguaios, que detêm a terra no Paraguai. Na verdade, eles são brasiguaios aqui. Porque se você vai ao Paraguai e pergunta ao paraguaio quem são os brasiguaios, eles olham para você e dizem, brasiguaios são brasileiros. Uhum. Então, é um povo, inclusive, que fica sem identidade e fica à mercê, né, são os mais vulneráveis do processo político de radicalização no Paraguai. É um grupo grande, é um grupo expressivo, não tem um dado preciso, mas varia de 180 mil a 300 a 400 mil pessoas. É uma coisa assim. Mas também foram, apesar de serem um setor relativamente frágil comparado com os setores agrícolas do Paraguai, originariamente paraguaios, digamos assim, eles também estiveram entre os setores que derrubaram o Lugo. Eles tiveram uma participação importante nesse processo, realmente. Agora, uma pergunta para os deputados. Os senhores fazem parte da representação brasileira no Mercosul. O Brasil não faz mais parte, pelo menos até abril do ano que vem, que é quando serão realizadas novas eleições no Paraguai. Foi um exagero da presidenta Dilma ou não? Foi na medida certa? E o que vai representar a não participação do Paraguai no Mercosul para o já combalido Paraguai em termos econômicos? Primeiro, saudar meu colega Júlio, nossos professores, a toda a direção do Expressão Nacional. Na minha opinião, não há dúvida alguma que houve um golpe no Paraguai. Um golpe que, como o professor disse, não se tinha um argumento, só estava esperando um momento para dar o golpe. Aliás, o presidente Lugo sempre governou com uma... Não dá para dizer nem minoria, porque não tinha ninguém com ele no Congresso. A forma de representação de voto em lista que tem no Paraguai, poucos partidos, o Lugo estava sempre isolado. E estando sempre isolado, veja os absurdos que se cometia. Não era aprovado o embaixador do Paraguai no Brasil, não tinha o diretor de Itaipu, que era indicado pelo Lugo. O Congresso sempre boicotou o Lugo. E, na minha opinião, em função das eleições do próximo ano, este foi o momento ideal para tirar a máquina, imaginando que poderia haver uma grande disputa novamente, para não correr o risco de alguém
de origem popular, de alguém que se preocupava mais com a situação da população, vir a ganhar. Então, isso aconteceu no Paraguai, na minha opinião, um golpe de Estado promovido pelo Congresso e apoiado pela justiça, pelos militares que sempre governavam com total autonomia e desrespeito à população, na minha opinião, no Paraguai. Mas também eu acredito que foi uma medida extremamente correta a decisão da presidenta Dilma, do presidente Mujica, do Uruguai, da posição da Argentina também, da Cristina, em suspender no Mercosul o Paraguai. Por que eu digo isso? Primeiro, o Paraguai sempre boicotou o próprio Mercosul. As entradas de outros países, como a Venezuela, o Chile, o Peru, o Equador, que solicitava, a Bolívia, porque havia necessidade para que novos países passassem a integrar um consenso. E o Paraguai boicotava, ou não tinha quórum, ou se retirava. E esse foi o momento de uma posição mais equilibrada do governo brasileiro de defender essa proposta de afastamento temporário do Uruguai, do Paraguai. Com isso, outros países entram. Ano que vem, com a nova eleição, talvez o Paraguai volte e nós possamos ter, de fato, um Mercosul que é até hoje muito combalido, com muitas dificuldades, e com todos os países da América Latina que quiserem participando. Agora, o que precipitou, se houve golpe de Estado, esse golpe? Porque a reeleição é proibida no Paraguai. Então, foi realmente um ato de desespero? O que aconteceu? Porque não poderia se esperar até abril para que outro presidente fosse eleito? Veja bem, eu acho que, discordando um pouco do professor da nossa Universidade Latino-Americana e do deputado Stedley, eu acredito que a imprensa moldou essa filosofia. Porque a Constituição paraguaia é diferente da brasileira, que nós temos aqui prazos regimentais e cumprimos, né? Lá a Constituição é muito vaga nessa parte de afastamento. E eu acredito que o presidente Fernando Lugo, também por ser originário da Igreja Católica, por ser um não político, ele não teve habilidade suficiente de conseguir o mínimo de apoio e sustentação política no Congresso. Tanto é que a votação dele, mesmo por diante que pode ser um golpe, ele teve na Câmara dos Deputados, dos 75 deputados paraguaios, dos quais o partido dele, que era o Partido Radical, né, contra os colorados e o outro do presidente, do general Oviedo, conseguiu um voto. Dos 75, ele só teve um voto contra o impeachment. E no Senado, que é a que carimba o impeachment, como aqui no Brasil, a Câmara inicia o processo e o Senado realmente afasta o presidente, como foi com o Fernando Collor. O que ocorreu? No Senado, dos 45 senadores, ele teve apenas 4 votos contra o afastamento dele. E quando ele esperava aquele apoio popular, grande manifestação das classes mais humildes que poderia, não foi à rua. Houve uma tranquilidade serena, não se teve presença de forças armadas, não se teve presença de movimentação. Então, acredito que da parte jurídica institucional, que foi muito precipitada, mas não tem nenhuma ilegalidade que a gente possa contratar. O que eu fui contra essa radicalização de tentar tirar o Paraguai do Mercosul é que eu acho que é uma punição muito grave ao povo paraguaio. Nós brasileiros criticamos muito o americano, dizer que os Estados Unidos tratam os países da América do Sul, da América Central, como quintal dos Estados Unidos. E a maneira prepotente como o Brasil está tendo hoje, forte, hoje o Brasil é uma nação extremamente forte, tanto é que faz parte do grupo dos 8 mais importantes países, está falando do BRIC, grupo dos 20, está tratando neste momento o Paraguai como se fosse um quintal brasileiro. E não é. Nós temos que respeitar a soberania daquele país. E é um país irmão, e principalmente a nós de Mato Grosso do Sul, que somos estados vizinhos do Paraguai, fronteira seca, ruas, determinadas cidades do nosso estado dividem com o Paraguai com uma rua. Então temos uma participação ativa, permanente, né, com relação a... A gente fica preocupado no sentido de já há uma pobreza muito forte no Paraguai. Será que esse período do afastamento do Mercosul, do Paraguai, da nação paraguaia,
não vai prejudicar mais a economia daquele país? Mas, deputado, a minha questão também ele foi destituído o país de um bloco econômico, se a gente colocar assim em comparação com a Unasul, que são 12 países. Foi destituído do Mercosul, que é um bloco mais reduzido, um bloco econômico, eminentemente econômico. E que funciona para valer o Mercosul. Sim, a Anasul e da Unasul, que é um bloco eminentemente político. Só. Quais são as consequências, quais serão as consequências para o Paraguai da exclusão, da destituição dos dois blocos, da Unasul político e do Mercosul econômico? Eu acho que é o isolamento. Mas a presidente Dilma, com todo respeito, eu acho que ela foi muito sensível nessa parte, né? Ela aguardou a posição dos demais presidentes dos países vizinhos e realmente já declarou, através do governo federal, que não vai, nesse período que o Paraguai está afastado do Mercosul, tomar medidas restritivas à economia paraguaia, porque nós temos problema, além dos brasiguaios, os brasileiros que moram no Paraguai, e Mato Grosso foi um dos estados que mais exportou agricultores, que hoje o Paraguai já é um grande produtor do agronegócio, da alimentação para o mundo, e ocupa os portos de exportação brasileiro. Toda a exportação paraguaia sai via Paranaguá, sai via os rios, o litoral brasileiro. Então, eu acredito que neste instante é mais uma punição política, né? Porque a econômica eu acho que não vai ter que tomar, porque senão seria um absurdo. Se nós queremos o crescimento integral da América do Sul, queremos uma participação maior. Então, nesse sentido, eu acredito que essa punição é mais política e com prazo definido, né? Porque em abril do ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai já fixou que vai ser eleito novo presidente, né? E que não pode ser reeleito. Lá não tem reeleição. É até abril, né? Porque o presidente toma posse em agosto. Em agosto. É 14 meses de mandato. E qual a opinião de vocês para a gente fechar esse bloco? Bom, é isso que o deputado falou, exatamente. Não vai ser não é uma expulsão do Mercosul, nem uma expulsão da Unasul. A suspensão. É uma suspensão, e uma suspensão política. Vai ser suspenso dos organismos políticos, das reuniões de cúpula dos presidentes, das reuniões dos ministros. Nada vai afetar economicamente o Paraguai, a fronteira não vai ser fechada, o apoio do FOSEM, os vários projetos do FOSEM ao Paraguai não vão ser cancelados, investimento em infraestrutura, estradas, etc. Nada disso. Nesse sentido, sem querer defender a postura do Itamaraty nesse sentido, foi uma postura moderada, porque a Argentina... O contrário da Argentina... A Argentina e outros vizinhos também queriam a expulsão, queriam fechamento de fronteiras, queriam algumas atividades mais radicais. E a postura do governo brasileiro foi realmente mais moderada nesse sentido. Isso é o que a imprensa sugeriu, porque nós assistimos hoje a declaração do vice-presidente uruguaio, e parece que ontem uma entrevista do ministro das Relações Exteriores do Uruguai dizendo que quem conduziu o processo foi o Brasil. Houve um ato de negação por parte do Marco Aurélio Garcia, mas a diplomacia brasileira não é santa. E essa questão da suspensão do Paraguai do bloco, ela foi também uma suspensão de oportunismo. Daí o vice-presidente uruguaio dizer que foi uma agressão institucional, porque aproveitou-se o momento, né, de suspensão do Paraguai para introduzir a Venezuela pela porta dos fundos. Aí eu queria fazer uma diferenciação é uma questão assim, porque todo o processo de integração demanda negociação. O Mercosul, ele pretende ser um processo que vá além do econômico, um mercado comum com aspirações de se transformar numa união política. E isso implica necessariamente o diálogo permanente entre os membros plenos. Mas por que negar a participação da Venezuela, então? Por que o Paraguai sempre negou? Só para a gente guardar esse assunto para o próximo bloco, queria guardar a caixinha de surpresas venezuelana. Eu queria comentar sobre isso também. Bloco. Eu vou encerrar esse bloco, então, pedindo um rápido intervalo. Eu espero você.